Para mim, eu vou me conectar com a minha página do Facebook, Alessandra Miranda Online, e também com o Instagram, Alessandra Miranda Online. Então, se você estiver assistindo por um desses canais Bem-vindos agora... a essa minha página do Facebook, Alessandra Miranda Online. Eu preciso assistir aqui junto com vocês para a gente poder ver se alguém tem pergunta. Então, vou colocar aqui no mudo. Por um desses canais. Boa noite, boa noite. Para quem estiver assistindo, claro, agora, né? Para quem assistir depois, no Instagram fica disponível por 24 horas e vai estar disponível também no Vimeo, no meu canal, Alessandra Miranda, no YouTube, Alessandra Miranda Online. E o que a gente vai falar hoje? Qual é o tema da live de hoje? O tema é desejo. Porque eu escolhi esse tema, né, para falar um pouquinho com vocês hoje? Porque, gente, quando a gente fala assim, né, o que você faz para se conectar com mais na sua vida? Eu quero uma realidade diferente do que eu tenho agora, eu quero prosperidade, bênção, saúde, amor, etc. Tudo aquilo que você deseja. Na verdade, o desejo para Kabbalah é o que move o mundo, né? E para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Miranda. Eu sou aluna e professora de Kabbalah, de astrologia cabalística, numeróloga cabalística. E um dia eu tive o desejo de trabalhar com algo que fosse além daquilo que eu fazia. Eu sempre gostei dessa parte mais, digamos, espiritual, mística, mas ainda não tinha me encontrado. E aí um dia eu cheguei lá na Inglaterra, onde eu morava, peguei o laptop e comecei a pesquisar. Eu tive o desejo de pesquisar. E eu queria trabalhar com mais espiritualidade, né? Eu sou formada em odontologia e na época trabalhava num consultório, não como dentista, mas trabalhava nesse consultório como assistente, gerente, e era um consultório super holístico, super zen. Mas eu sentia que eu queria mais, eu tive o desejo de mais. E nessa busca, então imagina, a gente está sendo invadida aqui por uma gata, Georgia, acho que ela também quer aparecer na filmagem. Você quer aparecer na filmagem? Você tá com desejo de aparecer na filmagem, Georgia? Nessa busca, eu encontrei a Kabbalah, né? E o momento que eu vi a Kabbalah, eu disse para mim mesma, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com isso. Algo chamou na minha alma. E hoje eu tô aqui falando com você, né? E você tem o desejo de se conectar com esse vídeo. Então eu fiz aqui um pequeno resumo, porque às vezes a gente fica, né, falando, e existe uma parte em nós que é chamada de ego ou oponente, que tem ali o papel de às vezes fazer a gente poder se sabotar, a gente poder esquecer algumas coisas. E para que não aconteça isso, então eu preparei esse pequeno slide. Para quem tá no Instagram, depois eu vou passar aqui e vou estar lendo, né, também para vocês o que tá escrito aqui. Então, o primeiro item que eu coloquei aqui é sobre a palavra Kabbalah. Muitas vezes tem gente que pergunta assim, mas o que é isso? A Kabbalah, ela tá ligada com alguma religião? Me fala mais. É uma filosofia de vida? O que é a Kabbalah, né? Na verdade, a Kabbalah, a palavra Kabbalah,
ela significa receber. Então lembra que eu estava falando para vocês que é o desejo que move o mundo? Eu convido agora todo mundo a parar um pouquinho e pensar o que você hoje deseja na sua vida. O que você quer receber na sua vida? E sabia que às vezes não é fácil? É como se a gente tivesse uma dificuldade de desejar. E é importantíssimo despertar o desejo. Na época que nós estamos vivendo agora, a gente tem muitas pessoas que estão passando por depressão, né? E quando a gente fala o que é a depressão na Cabala, a depressão, gente, ela é a falta de desejo. Então, como que eu posso despertar mais esse desejo na minha vida? O que eu quero receber, né? Então, uma tarefa aí para cada um poder pensar. O que você quer receber na sua vida? Quando a gente fala essa palavra desejo, que lembrança que você tem quando você era criança, quando você queria algo, quando você desejava algo? Que memória você tem dos seus pais? E eu quero compartilhar com vocês algo pessoal. Na Cabala a gente gosta muito de contar, né, histórias e vivências para que ajude a gente a incorporar. Olá, obrigada! Muito legal estar ao vivo para quem está assistindo, poder interagir também. Fique à vontade para mandar pergunta, se tiver alguma pergunta, tá bom? Algum comentário. E depois eu vou estar vendo aqui também, quando vocês puderem mandar, né? Então, quando a gente fala nessa palavra, que memória você tem da sua família? O que você lembra do seu pai e da sua mãe, né? Que são as pessoas que trazem pra gente as nossas raízes, a nossa história. E atrás dos pais tem os avós, tem os bisavós, tem os tataravós. Se a gente para pensar nisso, a gente nunca tá sozinho. Então, compartilhando algo que eu me lembro quando criança. O meu pai, ele sempre falava assim pra mim: filha, pedir e sonhar é de graça. E eu ouvia aquilo como criança, me dava uma, né? Eu vou sonhar, eu vou pedir, é de graça. E a minha mãe, ela já fazia aquele papel de puxar mais pra terra. Eu lembro um dia que ela virou pra mim e disse: eu tenho medo de você, Alessandra. Aí eu falei: nossa. Ela falou: porque você sonha muito alto. Eu tenho medo da sua queda, né? Então é interessante a gente parar para pensar nisso, porque ela já me preparava para algo, gente, que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, que é uma pérola da Kabbalah, que é um conceito que nós chamamos de Mati Velomati. Então, enquanto meu pai falava sonha, pede, isso é de graça, minha mãe, eu tenho medo do seu tombo, porque você sonha muito alto e de repente você pode não conseguir o que você quer. Então, esses dois conceitos, eles me levam para esse Mati Velomati. O que é isso? Eu quero algo na minha vida, eu quero muito. Pode ser na minha área pessoal, na minha área profissional, na minha área amorosa. De repente eu acho que essa é a melhor pessoa, esse é o melhor lugar para eu estar. E eu vou fazer de tudo para aquilo acontecer. Eu vou sonhar, né, a consciência, as minhas ações, mas ao mesmo tempo também me preparar para que de repente aquilo não aconteça. É se colocar, né, como a gente aprende na constelação familiar, e é muito lindo ver como a constelação familiar e a Kabbalah, elas caminham juntas, que é você se colocar no centro, que é você se preparar tanto para o sim quanto para o não. Fazendo uma analogia, usando um pouquinho de física,
é como se a gente tivesse dois grupos puxando um cabo de guerra. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e eles estão puxando exatamente com a mesma força. Então o que acontece? O cabo de guerra ele não se movimenta, mas ao mesmo tempo, porque aqui no meio, uma força está anulando a outra, uma força está anulando a outra, aqui é o ponto zero. É onde nós podemos literalmente recomeçar, co-criar, né? Criar uma realidade diferente na nossa vida. Então são conceitos que nos libertam de uma... Ah, tá escrito, é assim, porque na minha família é assado, porque eu nasci assim, eu brinco com os alunos, com os clientes, que é a síndrome Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Na verdade, a gente veio, e uma vez fizeram essa pergunta pro meu mestre de Kabbalah, o Rav Berg. Se o Rav pudesse falar de uma forma muito simples, o que a gente sabe, né? Como a gente sabe de uma forma muito simples que a pessoa está fazendo a correção dela nessa vida, que nós chamamos de tikkun ou retificação. Aí o Rav respondeu, ter certeza que ela vai sair diferente de como ela chegou, né? Então aqui, nós temos dois tipos de desejo. Nós temos um desejo que é o desejo temporário, né? E o desejo que é um desejo duradouro. O que significa isso? Vamos supor que eu quero alguma coisa agora. Eu tenho um desejo agora, eu vou lá e faço aquilo. Eu não apliquei algo que nós chamamos de restrição. A restrição no mundo físico, ela pode ser comparada com o filamento da lâmpada. Então eu tenho um polo positivo, eu tenho um polo negativo e eu tenho um filamento. Se nós não tivermos esse filamento, se a gente colocar direto o positivo com o negativo, o que acontece? Tem uma grande quantia de luz, como um clarão, e depois um apagão, que é o que nós chamamos de curto-circuito. Então, o desejo temporário é aquele que eu quero agora e eu vou fazer agora. Vamos supor que a pessoa tá ali, né? Vou dar um exemplo de restrição bem do dia a dia. A pessoa tá ali, eu tô aqui agora, tô olhando pro meu copo, né? Pra minha mug, e eu falo, eu quero beber a água que tá aqui dentro. E eu tô com muita sede, mas ao mesmo tempo eu paro e falo, ai Deus, obrigada por essa água. Então eu tô com vontade de tomar água e eu tô aplicando a restrição. Dá licença. Essa restrição, ela pode durar segundos, ela pode durar semanas, meses. É como se fosse aquela semente que está dentro da terra e dali a pouco ela vai sair e ela vai germinar e ela vai brotar. Então o desejo duradouro, né, que nos conecta com a satisfação duradoura eu quero muito que alguma coisa aconteça. Eu acho que isso é o melhor para mim. Então eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Mas se de repente eu vejo que isso não está acontecendo, eu não deixo de desejar. Mas eu olho ali para o meu ego como se meu ego tivesse destruído, dou aquele zoom out e penso que eu possa ir de encontro àquilo que realmente é melhor para mim. Porque às vezes a gente acha que aquilo é o melhor, mas pode ter alguma coisa que é melhor ainda, que se encaixa mais ainda na minha posição. Tem uma gata querendo entrar na live. Vem cá, Georgia. Essa é a Georgia. Depois eu posso contar numa live como que a Georgia entrou na minha vida, que é muito, 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 muito interessante. Então é desejar e pensar, se isso não for o melhor para mim, que eu possa então ir de encontro àquilo que realmente é melhor para mim. Só que não adianta fingir que não tá acontecendo nada. Tem uma parte nossa que vai estar destruída, ou vai estar deprimida, ou vai estar irritada, ou vai estar julgando, vai estar... Essa parte é a parte que corresponde à nossa sombra, que é a parte que corresponde ao nosso ego. Nós não viemos aqui para poder
exterminar o ego, mas nós viemos aqui para poder enxergar o ego, para poder identificar o ego, né? Então, que vocês possam pensar na vida do dia a dia, como você se conecta com o desejo duradouro. E quão grande é o seu desejo? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero muito isso. Aí ela vai lá, eu quero ver informações, por exemplo, sobre um curso. Aí eu ligo, ninguém atende, aí eu esqueço. Ou eu quero fazer uma consulta. Aí eu falo, vou entrar em contato e não entro. Principalmente no mundo que a gente está vivendo agora, que as coisas estão acontecendo assim de uma forma muito rápida, né? Então, pensar nisso, gente, o que gera luz? O que gera luz é o filamento, o que gera luz é a restrição. Quanta luz eu quero revelar? O quanto que eu quero que o meu receptor, que o meu desejo, né? Se a pessoa tem um desejo pequenininho, de repente aquele receptor vai ser o suficiente para ela. O que dá mais trabalho? Uma pessoa ter uma empresa com 200 funcionários ou ela ter um funcionário. Mas se ela tiver 200 funcionários, ela vai ser muito mais rica. Claro, porque é muito mais gente, são muito mais famílias. Então, o dinheiro, os bens e as posses, eles vão vir como uma consequência. E isso é um teste diário para nós, porque é como se existisse assim, sabe? Um lado que eu tô tentando acessar os comentários aqui do Face, mas por alguma razão não tô conseguindo. Por um lado, a gente sabe aquilo que é melhor pra gente, por outro lado, tem essa vozinha que tenta sabotar, né? Então, como que eu posso ir além disso e não identificar o meu ego? Às vezes eu vou cair e voltar. O quanto eu desejo isso? E sempre quando a gente fala de desejo, eu me lembro de Moisés. De acordo com os textos sagrados, os cabalistas, eles falam que Moisés pediu para entrar na terra de Israel, na terra prometida, sabe quantas vezes? 515 vezes. Eu não sei se eu já tentei algo mais, 15 vezes na minha vida, né? Então, que tamanho é o meu desejo? Gente, principalmente no momento que nós estamos agora, para quem se conectar com essa live durante o mês de Câncer, que é um signo que é regido pela Lua, não se deixar levar pelas emoções, não se deixar levar pelos altos e baixos, porque esses altos e baixos, eles estão relacionados com o nosso ego. Eles não estão relacionados com a nossa alma, né? E eu separei aqui 2 partes para poder ler com vocês de meditações, né? Em aramaico, e essas meditações e ouvir o aramaico nos conecta com os mundos superiores. É como se aquelas nuvens, camadas que nos separam da nossa melhor versão, que nos separam dos planos superiores, elas pudessem ser removidas, né? Uma específica de desejo para que você possa ressignificar o desejo na sua vida, e outra, eu peguei este livro que é chamado Segredos do Zohar e pedi para que saísse uma meditação relacionada com este grupo desta live, as pessoas que se conectarem, seja agora ou depois, o que era interessante para nós. E olha que legal que saiu uma parte que diz assim, ó: quando precisamos remover julgamentos de nossa vida. Quando a gente olha, né, no âmbito da constelação familiar, a gente vê ali ressonâncias, de repente uma coisa que a minha avó age assim, que a minha mãe age assim, que eu ajo assim. Imagina como é a ressonância das nossas próprias vidas passadas. E de repente tá acontecendo alguma coisa na minha vida agora e eu posso falar assim, nossa, mas por que que isso aqui tá acontecendo na minha vida? Eu não tô entendendo por que que isso tá acontecendo na minha vida, mas talvez isso não seja da vida atual.
Isso pode ser algo muito antigo. Então é muito importante a gente se lembrar disso, né? Então essa primeira meditação, que é para remover qualquer julgamento, energia de julgamento que possa estar na nossa vida, a gente se conecta com Rabbi Shimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar. Oi para todo mundo que está entrando, Shabbat Shalom. A gente fala Shabbat Shalom, que é um momento de renovação de energia para a semana vindoura. Você está dando para ver, mas ali atrás tem as velhinhas de Shabbat. Ei, Bet Chagas! Que legal, gente. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade para passar por aqui que eu tô de olho. Boa noite. Oh, Miami! Falem de onde vocês estão. Que cidade vocês estão agora? Para eu poder depois dar uma olhada, para a gente se conectar. Graças à tecnologia, a gente está longe, mas ao mesmo tempo está perto, né? Então, quem puder fechar os olhos, feche os olhos. Se alguém estiver dirigindo, fazendo qualquer outra coisa, não feche os olhos, apenas escute. Então, essas 3 frases tá no livro Segredos do Zohar, página 191, essa primeira. São para remover decretos negativos que possam estar nos planos superiores, né, com relação a nós. Adahei Hamari Bielazada Havá Estalek Malar Hamavet Va'amalet Koftera Detifsa Beatá Dehi Shimon Ben Yochai Shehiah. Enquanto Rabbi Shimon falava, Rabbi Elazar viu o anjo da morte partir e disse, e aqui é uma parashá, é uma parte dos textos que fala do poder que Rabbi Shimon tinha de remover o anjo da morte. Então, imagina que foi essa energia que caiu. E o que é o anjo da morte? Olha que interessante de falar da energia do anjo da morte agora, no mês de Câncer. Porque, de acordo com os cabalistas, toda doença câncer surge no mês de Câncer, mas também nós temos o antídoto. Quando a gente fala na palavra morte, que na verdade é uma mudança, né, de estágio, de fase, é como se fosse uma energia de fim. Então, o poder de remover essa energia de fim, porque o final de um ciclo já é o começo do próximo ciclo. Então, enquanto o Rabbi Shimon falava, o Rabbi Elazar viu o anjo da morte partir e disse, nenhum julgamento permanece no lugar em que o Rabbi Shimon se encontra. E quando acontecer alguma coisa no seu dia, principalmente nesse mês de Câncer, que a gente tem aquela tendência de levar tudo pelo pessoal, né? Eu pensar assim, como que eu posso não levar pelo pessoal? Como que eu posso pensar que se isso está acontecendo na minha vida tem um porquê? Isso vem de algum lugar. Eu coloquei aqui também as letras que regem o mês de Câncer. Depois eu vou colocar para o pessoal do Insta no meu stories. Então acompanhe meus stories para que vocês vejam lá. Quem ainda não tem, né? Quem já tem, pode olhar também, não faz mal nenhum. A gente olha para 2 letras da direita para a esquerda, Het, Taf, a letra Het, que rege a constelação de Câncer, que nos ajuda a ir além de qualquer limitação que esse mês possa apresentar, e Taf, que é a letra que rege a constelação, na verdade o planeta, a gente chama, mas né, é a Lua, que é o regente de Câncer, e a Lua traz esses altos e baixos do ego, de energia, de pensar que eu não tenho aquela força. Claro que isso é uma sombra, é uma ilusão, é algo que a gente precisa olhar e transformar durante esse mês. E agora, uma meditação específica para que a gente possa despertar o nosso desejo. Eu me lembro sempre do Michael Berg, o prazer que eu tive de ter por meses aulas semanais com ele, ao vivo, para nós, professores de Kabbalah. E ele sempre dizia, se você não tem desejo, você tem que pedir para ter desejo, né?
Então essa meditação, ela está na página 132 do livro Segredos do Zohar. Com ela nós despertamos tanto o desejo como a necessidade de vivenciar a luz. E quando a gente fala luz, é tudo de bom.com. Paz, saúde, amor, prosperidade, abundância, e vai assim, duradouro. Até quis colocar essa cor, né, dourada, porque o dourado ele puxa para dar o desejo, só que óbvio, transformar o desejo de querer receber só para mim em desejo de receber para compartilhar. Então, ao meditar nestas letras, ao vocês ouvirem essas letras, vocês podem sentir o gosto da plenitude que vem da luz do Criador e criar um anseio pela maior conexão com a luz. Vai ficar no ar aqui no Instagram 24 horas, depois no meu YouTube, Alessandra Miranda Online. Aproveitem para se inscrever no canal e apertar lá o sininho para poder receber quando tiver vídeo novo. Então vamos lá, gente, essas frases em aramaico para que a gente possa despertar o desejo na nossa vida, a fazer um pouquinho mais, a pensar um pouquinho mais positivo, ou muito mais positivo, né? Yativ Rebi Shimon Veribi Elazar Berei Caen Faresh Milei Derazei de Chachameta Vechavo Anpoi Nehirin Keshmisha Umilin Mitbadrin Vetazin Birkia Iatuv Tereni Onmin de la Achlu Velo Shatu Vela Havo Yadini Havai Emamá O Lelia. Rabbi Shimon, olha a conexão com Rabbi Shimon, novamente Rabbi Shimon, que é o autor do texto muito sagrado que nós usamos na Kabbalah, que é o Zohar. Então, Rabbi Shimon estava sentado enquanto seu filho, Rabbi Elazar, de pé, explicava os segredos das palavras de sabedoria e a face dele brilhava como o sol. Como o sol. Eu falo para os alunos, né, para os clientes, você já viu sol minguante? Sol cheio, sol crescente, sol 4 crescente? O sol é sempre sol, é como a energia da luz, é como nós queremos ficar nessa frequência para que a gente possa atrair muitas bênçãos que estão disponíveis para nós. Mas, de novo, se a pessoa ela já está ali, ela está pensando negativo, cuidado com as palavras. Como já diz, as palavras têm muito poder. Cuidado com seus pensamentos. Então, a face dele brilhava como o sol, e as palavras se espalharam e voaram ao céu. Eles ficaram sentados durante 2 dias. E nenhum deles comeu ou bebeu, e não sabiam se era dia ou se era noite. Que desejo, hein? Que a gente possa cada vez mais despertar o desejo na nossa vida. Deixando aqui minhas redes sociais, Alessandra Miranda Online, no Facebook, que é a página do Facebook, também no Instagram e no YouTube. Quem tiver o desejo de estudar Kabbalah Online, tem as informações lá na minha página, Alessandra Miranda Online. E eu desejo para você, se você estiver ouvindo agora, dependendo do fuso horário, uma boa noite, um excelente final de semana, ou semana, ou manhã, enfim, um excelente agora, que você possa desejar, vivenciar a energia da vida agora, do jeito que ela está, com aquilo que nós temos hoje, né? Não esperar que algo aconteça para que você possa fazer, para que você possa desejar. Então, que você deseje agora. Até o próximo vídeo. Um beijo para todo mundo que está online. Um prazer estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Gratidão.